Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bem-vindos a mais essa reflexão, esse encontro para a gente pensar um pouco sobre as palavras do nosso Mestre, refletir sobre os ensinamentos que ele deixou para a gente e assim continuar na nossa caminhada evolutiva, um passinho de cada vez. Antes da gente entrar no nosso tema de hoje, eu queria convidar todo mundo a fechar os olhos por alguns instantes, procurando voltar a nossa atenção para o que a gente vai conversar hoje, deixando do lado de fora dos nossos pensamentos os problemas do dia a dia, as questões mundanas. Vamos procurar fazer deste um momento nosso, íntimo, de contato com o nosso Mestre. Que assim seja. Hoje a gente vai continuar no estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso grande mestre Emmanuel. E a mensagem de hoje, o tema é velar com Jesus. Como sempre, o Emmanuel traz um versículo como inspiração para o capítulo, para a reflexão no Caminho, Verdade e Vida. E o versículo de hoje está no Evangelho de Mateus, e ele é: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Essa passagem, ela está em um momento muito importante na história de Jesus. Ela acontece no horto, são momentos antes da prisão de Jesus e do início de todo o processo do Calvário. Jesus estava em um período que ele estava rezando fervorosamente, já antecipando o que viria pela frente. E aí ele convidou alguns dos discípulos para acompanhá-lo nessas reflexões e nessas orações no horto. E aí foi nesse momento em que ele, enfim, numa pausa nas orações, voltou-se para os discípulos, eles estavam dormindo, e aí ele chamou a atenção de Pedro e falou: Então, nem por uma hora pudeste velar comigo. Aqui, nesse contexto, velar está no sentido de manter-se desperto, de manter-se junto com alguém, presente naquele momento, presente não só de corpo, mas presente principalmente de atenção. Está ali focado, junto, vivendo aquele momento junto com a pessoa. E aí Jesus questiona se nem uma hora os discípulos puderam dedicar para velar com ele. E aqui cabe uma primeira reflexão da nossa mensagem de hoje, Quanto tempo a gente tem passado com Jesus? É uma pergunta íntima para cada um de nós, Será que a gente tem dedicado tempo suficiente? Quanto é um tempo suficiente? São questões íntimas e que é claro que o equilíbrio ele é muito importante, Eu acho que a gente prestando atenção, Jesus não estava esperando que os discípulos tivessem com eles por dias e noites a fio, desrespeitando a natureza humana da gente aqui encarnado, mas que eles se esforçassem por uma hora para apoiá-lo. Então, relembrando a nossa reflexão, nossa primeira reflexão, quanto tempo a gente tem passado com Jesus? Será que a gente tem colocado um pouco de esforço e um pouco de dedicação e de atenção para que a gente pudesse estar velando com ele? E aí no comecinho desse capítulo, o Emmanuel traz uma frase, como todas de Emmanuel, super profunda, em que ele fala: Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. E fazendo um paralelo, talvez a gente possa pensar que a doutrina espírita veio como um segundo despertador, reforçando os ensinamentos de Jesus, mas trazendo também mais clareza sobre a nossa vida eterna, sobre as nossas múltiplas encarnações, todo o nosso processo de aprendizado e de evolução. Então Jesus fez um primeiro chamado, muitos de nós ficam meio dormindo, usando o snooze ali do despertador, e a doutrina veio como uma segunda chamada de atenção para que a gente desperte.
E quando a gente pensa no contexto da nossa vida eterna, né, o conceito de tempo ele fica um pouco menos importante, né? O que significa para a vida do espírito, que é eterno, uma hora? O que significa um dia? O que significa um mês? O que significa um ano? O que significa uma encarnação? Se a gente imaginar que somos múltiplas encarnações, em cada uma delas a gente veio para aprender, para trabalhar em alguma qualidade, alguma característica nossa, para a gente conseguir evoluir. Então, a gente, voltando no que o Emmanuel diz, né, Jesus veio para nos despertar. Veio para nos despertar. Isso vem junto, o Emmanuel traz no Caminho Verdade e Vida alguns capítulos que têm uma ligação muito forte de um com o outro. E o de hoje é uma continuação, ele tem bastante ligação com o tema da semana passada. Que a nossa querida Mônica trouxe, né, com muito carinho, com maestria. E o tema era: por que dormis? Por que deixar que o seu espírito esteja adormecido? E ela disse, né, a apatia gera tristeza, gera depressão. A felicidade ela está em fazer o bem. E aí aqui é onde está a nossa segunda reflexão importante de hoje, né? Às vezes a gente traz dentro da gente uma crença de que o trabalho, que o esforço, eles são ruins. E que gostoso mesmo seria se a gente ganhasse uma loteria e ficasse o dia inteiro na praia tomando água de coco. É claro que esses momentos de ócio, de lazer, enfim, e de descanso são importantes para a gente, claro. Mas não estão nesses momentos a nossa verdadeira felicidade. Esses momentos existem para que a gente possa nos fortalecer e possamos voltar à ação. Porque a nossa felicidade de fato vem quando a gente está desperto, quando a gente está acordado, quando a gente está trabalhando na nossa evolução. E principalmente quando a gente está apoiando os nossos irmãos de jornada, fazendo o bem. Porque assim a gente está cumprindo o nosso desígnio e a nossa função divina, né, que a gente está aqui para fazer isso. E quando a gente realiza isso, aí sim a gente de fato experiencia a felicidade verdadeira. E aí, se a gente não desperta e a gente passa muito tempo dessa nossa encarnação longe da nossa função e da nossa missão que a gente veio cumprir aqui, o que vai acabar acontecendo? Depois que a gente desencarna, a gente vai ficar com o remorso de termos permanecido adormecidos, né, e desperdiçado uma preciosa encarnação nos dedicando a prazeres passageiros ou a realização de coisas que não estão intimamente ligadas à mensagem de Deus, à mensagem do nosso Mestre Jesus. Essa era a nossa reflexão dessa semana. Espero que todos fiquem bem, fiquem com a paz do Cristo e até a semana que vem. Forte abraço.